Fala pessoal, dando seguimento aqui ao nosso mini curso sobre expressões regulares, esta aqui é a aula de número 2. E se você caiu de paraquedas aqui e não assistiu a aula anterior, é essencial que você assista para que você possa entender o que está sendo dito aqui. Então, para facilitar também a tua busca, vou deixar o link da aula anterior aqui na descrição do vídeo. Esse material você também vai encontrar lá na aula anterior. Então você também vai baixar e praticar comigo na aula. Pega aqui, você vai estar basicamente com esta tela aqui, tranquilo? Bom, para a gente aqui finalizar os recados, se você não conhece tanto o VBA e quer melhorar, vou deixar aqui o link de 2 cursos na descrição para você poder visualizar e verificar se realmente é o que você quer. Mas eu super recomendo, porque eu fui aluno desse curso e melhorei bastante a minha lógica em VBA. E também tem um curso voltado apenas módulo de classe. Então lá eu vou abordar bastante coisas que você não encontra por aí, para que você possa melhorar as suas habilidades. Tranquilo? Então, sem mais delongas, vamos agora direto ao nosso assunto de hoje, que é expressões regulares. E eu acho válido, gente, a gente voltar um pouquinho, revisar e avançar. Vai ser importante, porque vai ter coisas que você talvez não tenha entendido de uma forma clara, e aqui eu vou apenas retomar e a gente vai dar aqui os próximos passos. Tranquilo? Então, aqui nós temos alguns exemplos. E eu vou pegar como base um número só, que é esse aqui. É uma sequência de 10 dígitos. No exemplo 1, a gente viu logo no início que essa cadeia aqui, ó, de números entre colchetes, ele representa uma posição. Então, eu estou afirmando que um número, tá? Independente da posição dele, ele precisa estar entre 0 e 9, ou seja, qualquer número. E aprendemos também que temos uma forma mais simples de escrever, que é essa aqui, de 0 a 9. Então, pegando lá o exemplo do formulário, eu vou até chamar ele aqui, para a gente já ir praticando e fazendo, tá? Vou colocar ele aqui do lado. Se você baixou o formulário logo quando eu postei lá no canal Discord, você sendo apoiador, você vai ver que esse formulário aqui, ó, ele tá bloqueado. Eu desbloqueei para facilitar o manuseio, tá? Eu bloqueei formulário não, a caixa de texto. Então, se você quiser desbloquear, clica na caixa de texto e na propriedade aqui, ó, looked, vai estar assim, true. Você vai lá e dá um clique duplo e deixa como false, para você poder manusear o texto aqui dentro, tá bom? Que é o que eu vou fazer aqui, ó, vou apagar. Bom, vou pegar aqui o texto de exemplo, que é esse aqui. Texto não, né? O número de exemplo. Então, aqui vai ser o texto de entrada, ou o texto alvo, tanto faz. Se eu pegar essa expressão aqui, ó, selecionar, Ctrl C, vou dar um S aqui, e agora eu vou fazer o quê? Executar. Bom, cliquei em executar, você nota que aquilo que eu disse, ele realmente é válido. Eu estou dizendo que isso daqui representa um caractere. Ele vai olhar aqui dentro e vai verificar se cada caractere desse aqui, ó, ele está entre 0 e 9. Como todos estão, ele vai trazer todos de volta, que seria este resultado aqui. Ou eu posso simplificar essa digitação, colocando de 0 até 9, eu clico no mesmo resultado. Ou também, a gente viu, né, que eu posso não pegar apenas um caractere, porque o que ele está fazendo, ó, eu quero pegar um caractere que seja de 0 a 9, que tem gente de 0 a 9, então eu vou pegar de 1 por 1 aqui, ó, está entre 0 e 9, aí ele traz. Aqui está entre 0 e 9, ele traz. Aqui está entre 0 e 9, ele traz. Agora, se eu quiser uma sequência de caracteres que tenha, por exemplo, 2 números, ele vai trazer aqui agora grupo de 2, porque, ó, aqui está entre 0 e 9, aqui também 0 e 9, está, então ele vai trazer esses 2 aqui. E se eu aumentar isso daqui, então vai ser de 4 em 4. Ele vai verificar aqui os 4 primeiros, vai trazer.
segue aqui 4 primeiro e traz. Por que número 58? Porque o 58 não é 4 dígitos, ele é somente um dígito. E aqui vai para 8 e aqui vai para 10. Aí ele vai trazer a sequência inteira. Coloquei a mais 2, 4, 6, 8. Ah, tem um colchetezinho aqui que escapou. Pronto, ele vai lá e traz o dígito completo, que é exatamente o que a gente viu aqui. Só que a gente também discutiu na aula passada que não é interessante, não é inteligente eu ficar fazendo isso daqui. Porque, sei lá, se eu quiser uma sequência que tem 100 dígitos, eu vou digitar isso aqui 100 vezes? Não. Eu simplifico isso fazendo dessa forma aqui, ó. Abro colchetes e falo quantas vezes eu quero que se repita esse número aqui. Nesse caso, são 10 vezes. Se eu clicar aqui em executar, ele vai trazer o mesmo número. Para a gente ver aqui que realmente está funcionando, ó. 5, ele vai trazer aqui 2 grupos de 5, tá? Vou pegar aqui 5 e 5. Funcionou perfeitamente, tá? Então, nesse caso aqui, se eu colocar o 10, ele vai me retornar exatamente como está aqui, ó. A sequência completa. Beleza? Só que eu vou te dar aqui um outro exemplo, aqui abaixo, que eu tenho uma outra forma de digitar isso daqui, ó. Tá? O regex já tem essa coisa aqui pronta, resumida. Que seria o quê? Nós temos aqui um outro caractere especial. Você vai entender aqui um pouco dele já. Que é a contrabarra. Contrabarra D. Contrabarra D. D de dígito. Então eu estou dizendo que isso daqui, ó, essa escrita aqui, contrabarra D, é a mesma coisa que eu escrever isso daqui ou isso daqui. Tá? Ele vai considerar que é um dígito que vai de 0 até 9. Se eu clicar em executar, se eu tirar aqui da célula, né, que estava ativa ali, clico em executar, ele vai me retornar tudo. Ah, eu quero apenas 5. Mesma coisa, beleza? Aí você pode pensar, então vou utilizar só essa forma aqui, ó, porque aí eu não preciso ficar digitando. Só que tem um porém. Se realmente você quiser trazer sempre sequências que vai estar entre 0 e 9, tranquilo. Essa aqui é a forma mais simples de você digitar. Só que se você quiser algo específico, aí já não vai funcionar muito bem. Vou te mostrar aqui. Eu quero qualquer valor aqui, onde o primeiro dígito é 5. E aqui é importante dizer, se você quer um caractere específico, você nem precisa digitar ele entre colchetes, tá? Porque o colchete significa que naquela posição, nesse caso aqui seria a posição inicial, eu quero que aquele caractere esteja dentro do que eu for digitar aqui. É isso que eu tô falando. Tô dizendo o seguinte, ó. Isso daqui, ele precisa respeitar precisa olhar o que tá aqui dentro. Se esse número aqui, ó, tiver aqui dentro, aí ele vai retornar. Então, se eu clicar em executar, você nota que ele teve números que ele não trouxe. Ou, por exemplo, ele não trouxe o 0, porque o 0 não tá aqui dentro. Mas se eu quiser, por exemplo, vai ser um número específico, é só digitar 1, executou, ele só vai olhar aquele número específico. Então, tanto faz estar entre colchete ou não. Não muda. Bom, então eu quero que o primeiro número sempre seja assim. Sempre seja assim, tá? Já o outro número, ele tem que estar entre 0 e 9. Eu posso digitar assim, 0 e 9. Aí se eu clicar aqui, ó, ele vai trazer este resultado, 57, 58. Por quê? Ele vai olhar aqui, ó, número para número e ver, ó, opa, aqui é um 5. Aqui é um 5. Só que o segundo dígito, ele pode estar entre 0 e 9. Então, aqui está entre 0 e 9, traz 57. Ele vai pular para o próximo, até achar um número que inicie com 5. Opa, aqui é 5. Achou 5. Vai olhar o próximo aqui, está entre 0 e 9, então ele vai lá e traz. Se você quiser se limitar mais ainda, o que você vai fazer? Eu quero apenas que um número que esteja entre 0 e 7. Pronto. Se eu clicar aqui, vai trazer 57. Tá? Então, se eu tivesse aqui, por exemplo, 55, executasse, ele vai trazer esses dois números, porque aqui começa com 5, o segundo está entre o intervalo de 0 e 7. A mesma coisa, a segunda opção, 57, está
Aqui é o 5 e o segundo dígito está entre o quê? Está entre 0 e 7. Perfeito. Então, nossa lógica está funcionando. Mas, se eu quisesse que ele fosse 50 e de 50 até 59, eu poderia digitar ali entre colchetes 0,9 ou então aquele padrão que a gente já aprendeu, que é o quê? É contrabar D. Ele vai trazer 55, 57 e 58, porque é um intervalo que vai de 0 a 9, respeitando aqui o segundo dígito. Beleza, pessoal? Então, só fazendo aqui essa revisão para você poder fixar bastante essa questão das expressões regulares. Beleza? Bom, agora que a gente revisou, vou fechar aqui, vamos voltar para nossa página aqui inicial e vou abrir de novo o meu formulário. Beleza? Bom, com aquilo que a gente viu até então, já dá para fazer bastante coisa aqui. Beleza? Vamos lá. A princípio, eu vou querer pegar um padrão de CEP. É um padrão bem simples aqui, ó. E com aquilo que a gente já viu até então, você já consegue fazer. Então, o que eu recomendo? Pausa o vídeo e tenta por você mesmo obter, tá? O CPF, tá? O CPF. Primeiro você vai digitar aqui ele tendo o tracinho. Quando você conseguir com o tracinho, aí você vem e volta aqui, porque eu vou mostrar a gente capturar o CPF também quando ele não tiver com o tracinho. Tranquilo? Tenta aí. Se você não conseguir, você assiste, mas quebra um pouco a cabeça, porque com aquilo que eu te mostrei hoje aqui, até então você já consegue capturar esse CEP. Beleza? Então, acho que você já fez. Então, se você conseguiu, parabéns. Se não, valeu a tentativa. Vamos ver aqui onde foi que você tenha se passado. Vamos lá. Eu já sei que aqui é uma sequência de números, onde ele tem o quê? 5 dígitos. Então, utilizando o que a gente aprendeu hoje, então, contra barra, que é o meu caractere especial, e um D. Então, eu estou dizendo que isso daqui vai representar o quê? Uma cadeia de números, aonde ele vai começar de 0 até 9. Maravilha. Só que esse número, ele precisa se repetir 5 vezes, né? Porque são 5 caracteres. Só que não vou fazer assim, porque isso aqui a gente viu que funciona, mas não é a melhor forma de se trabalhar. Então, eu vou abrir aqui a minha chave e colocar o número 5. Então, já entendi que eu estou falando que eu quero pegar qualquer sequência numérica que tem 5 dígitos e eles vão estar variando entre 0 e 9. Executar. E ele me trouxe aqui de resposta duas opções. A primeira opção eu consigo pegar aqui, ó, do número do telefone. Beleza, tá correto, mas não é o que eu quero ainda. E pegou do CEP. Beleza, é o que eu quero. Maravilha. Bom, eu quero, gente, pegar aqui agora o tracinho. Bom, a gente viu anteriormente que eu falei, se você quer pegar literalmente um número, um caractere que está ali dentro de um texto, basta você colocar ele mesmo ali direto. Vou colocar direto e vamos ver o que vai pegar aqui. Executar. Opa, funcionou. Só que ainda assim não está tão legal, tá? Porque ele está conseguindo pegar ali o padrão do telefone. Vamos corrigir isso daqui, colocando agora o que falta. E o que é que falta? São os últimos 3 dígitos do CEP. A gente vai repetir o quê? Que agora ficou fácil, né? Ó, contra barra, T, abro chaves e coloco aqui um 3 e fecho aqui a minha chave. E vou clicar aqui em executar. Vamos ver o que ele vai trazer para mim. Executar. Olha só o problema que aconteceu aqui, gente. Bom, ele trouxe o CEP perfeitamente como eu queria. Tá perfeito aqui. Só que olha só. Por aquilo que pareça, o padrão do CPF ele está contido dentro do padrão de número de telefone. Olha só. E agora como é que eu resolvo isso? Como é que eu digo para o meu regex que eu quero sim pegar esse padrão, mas ele não pode estar contido dentro de um outro padrão?
beleza? Então ele não pode estar dentro de uma sequência. Tem que ser ele sozinho. Como é que ele faz isso? Como é que ele identifica isso? Nós temos sim um caractere que vai informar isso, beleza? Eu vou dizer o seguinte, ó, eu não quero que ele inicie, que o seu primeiro dígito esteja dentro, tá, de uma sequência. Então, contra barra e B. Contra barra B fala que o início, tá, do meu texto, ele não pode estar dentro de um padrão. Então, como é que ele entende os padrões aqui? Através dos caracteres alfanuméricos, ou seja, o início aqui, ó, o início, aqui tá o 9, né? A esquerda do 9, tá? A esquerda aqui. Ele é um caractere alfanumérico, ou seja, ele está entre A e Z. E entre A e Z e de 0 a 9? Não. Bom, se não tá, então ele aqui já iria considerar também. Se eu clicar em executar, ó, vai trazer os dois. Beleza? Trouxe os dois. Mas eu também posso colocar essa opção aqui, ó, no final. Eu copio isso aqui, ó, e colo. Eu tô dizendo também aqui, ó, o final, depois que acabar a minha sequência, o caractere que está depois dele não pode ser também um alfanumérico, ou seja, não pode estar entre A e Z e 0 e 1. Então eu tô negando isso aqui, ó. Não, o início não pode ter A e Z, também 0 e 9, né, que é alfanumérico, e a mesma coisa o final. Se eu clicar aqui em executar, resolveu o nosso problema. Então com isso eu consigo obter aqui de uma vez, tá, o nosso CEP. Tranquilo, pessoal? É bem simples mesmo, não tem assim o bicho está de cabeça, porque a lógica aqui está sendo bem explicada. Então quando você hoje olhar um regex, uma coisa ou outra você já vai conseguir identificar. Bom, só que ainda tem um detalhe. Qual é o detalhe? Tem momentos que o CEP ele não vem, por exemplo, com o caractere especial. E se eu clicar em executar, ixi, aí já não funcionou mais. Então como é que eu resolvo esse problema? E aí, pessoal, vamos aqui solucionar esse probleminha que causou aqui. Como é que eu passo para o meu regex o padrão informando assim, ó. Eu quero que você localize um CEP, mas tem um porém. O tracinho, ele pode ou não pode existir. Como é que eu informo isso para ele? Observe, pessoal. Aqui, ó, nesse D, nessa expressão aqui, ó, que é contra barra D, ele representa aqui um caractere que vai de 0 a 9, né? Na verdade, um dígito, né, de 0 a 9. O que acontece? Eu estou dizendo que ele vai ter que pegar uma sequência de 5 dígitos. Por que eu sei que aqui é 5? Porque dentro das chaves ele está informando quantas vezes pode repetir. A mesma coisa aqui com a segunda sequência, né, depois do tracinho. Então é só pegar aqui, ó, depois do tracinho, abrir uma chave, informar que essa chave ela vai se repetir 0 vezes, o vírgula aqui vai separar ou uma vez, e aqui eu fecho as minhas chaves. Ou seja, eu estou dizendo o seguinte, ó, verifica o padrão, mas o tracinho aqui, ó, ele vai aparecer, que no caso aqui é 1, ou não vai aparecer nenhuma vez, no caso 0. Então se eu clicar em executar, ó, ele já traz pra gente aqui um tracinho. Se eu apagar e executar, ele traz agora, ok, o CEP sem tracinho, porque eu falei, ó, o tracinho ele pode ou não existir. Como eu informei para ele dizendo que o tracinho pode ou não pode existir, abri o colchete, informei 0,1, ou seja, isso daqui, ó, ele pode repetir 0 vezes, ou seja, não existir, ou uma vez. Ele vai e traz para a gente aqui, tranquilo? Só que a gente pode ainda melhorar isso aqui. Por quê? Quando é algo tão específico assim, ó,
0 e 1, o regex já tem uma forma mais, digamos, inteligente de escrever isso aqui. Que é o que? A interrogação. A interrogação me diz, ó, o que está à minha esquerda, ele pode ou não pode existir. É isso. Se eu clicar aqui em executar, ó, mesmo resultado. E se eu colocar aqui o tracinho, ó, e clicar em executar, olha só, ele também já consegue trazer para a gente. Então aqui nós conseguimos, através do regex, definir de forma precisa o padrão para ele conseguir buscar um CEP. Então eu já posso fazer o seguinte, ó, ir um pouco mais além. Copio isso aqui, vou fechar, vou dar Alt F11, eu vou inserir aqui um novo módulo, vou chamar esse módulo aqui assim, ó, de mod function, ou então assim, ó, regex validador. Enfim, o nome não ficou tão assim legal, mas enfim, mod regex validador ou validação, assim, regex validação, porque ele vai estar validando o quê? Ele vai estar validando o quê? Um CEP. O que é que eu vou fazer? Eu vou copiar esta função aqui para adiantar o meu lado. Ctrl V. O que eu vou estar mudando é o seguinte: o nome da função não vai ser function regex. Aqui vai ser assim, ó, validar CEP. Então, eu vou ter uma função agora que vai validar um CEP. Para isso, eu vou utilizar aqui, mudando o argumento, e aqui não vai ser mais o regex, tá? Eu vou apagar aqui, então a pessoa vai me fornecer o CEP e o resultado vai ser realmente aqui o que? Booleano, sim ou não. O padrão nós acabamos de construir, então aspas duplas, porque é um texto. Vou dar aqui o Windows V e vou colar o padrão aqui, ó, do CEP. Então ele vai verificar se o CEP é válido. Na verdade, nem se o CEP é válido, porque para validar realmente aí tem que consultar no site dos Correios, verificar se existe. Mas aqui ele vai verificar o padrão, se o padrão está correto, beleza? Só que aqui também não é mais o texto, aqui é o CEP, é o que a pessoa forneceu. Ctrl V. E agora a gente vai verificar, chamando essa função aqui, beleza? Eu vou utilizar, brincando aqui mesmo, na janela de verificação imediata, beleza? Então, posso dar uma interrogação aqui, ó, interrogação, chamar a função, validar CEP. Aqui ele me pede o CEP em questão e vou passar no formato de string. Vamos colocar aqui um CEP que vai ter um formato inválido. Vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 5, 1, 2, 3. Vou dar um Enter aqui, ó, Enter. Tá, esqueci de mudar o retorno, né, que não mudei a função, ó, é validar CEP. F5, falso. Não correspondeu o padrão. Vamos colocar aqui, por exemplo, o CEP são quantos dígitos mesmo? Olha só, 5, são 8 dígitos, tá? Sem um tracinho. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos verificar se ele vai retornar, o que ele vai me retornar aqui. Ó, verdadeiro. Ele correspondeu ao padrão. Se eu colocar o tracinho aqui, ó, tracinho, verdadeiro também, correspondeu ao padrão. Vou mudar o tracinho de lugar, colocar aqui, F5, falso. Então agora, pessoal, nós já criamos uma função e ela valida um CEP. E como é a função, eu posso chamar até na minha planilha. Vou salvar esse cara aqui, criar uma planilha nova e vou aqui chamar uma função igual aleatório entre. Vou chamar aqui números que vai ter 1, 2. Aqui tem quantos caracteres? 2, 4, 6, 7, 8. Perfeito. Vou colocar aqui 7. E aqui vou colocar 1, 2, 3, 4, 5. Um pouquinho maior, deixa eu ver. 2, 4, 6, 8, 9. Vou colocar assim. Então, um vai ter 7, outro vai ter 9. Tá? Então, eu variei aqui um pouco a quantidade de caracteres. Beleza? Vou dar aqui F9, ó. Ele vai estar mudando aqui o tamanho.
Deixa eu pegar aqui um pouco mais de variações. Ctrl+C de CVV, tá? Para poder tirar aqui os valores. Então aqui a função igual. Validar CEP, eu não sei se tem aqui algum que tem 8, ó, verdadeiro. Se eu puxar aqui para baixo, falso. Então, dentro dessa cadeia aqui de números, CEPs que corresponde ao padrão, ele encontrou aqui, no caso, quantos? Eu tenho 10, encontrou 8, onde 2 não corresponde ao padrão. E se eu colocar aqui o tracinho, ó, continua valendo. E se eu colocar um tracinho fora do lugar, ele já invalida. Beleza? Então, é assim que a gente também pode fazer uso para validar CEPs. Então, a gente não precisa, galera, estar criando uma sub, né? Que vai verificar lá o tamanho do texto, aquela coisa toda, se é tudo número. Não. A gente só faz a criação do nosso regex e deixa o resto ele fazer a validação. Tranquilo? Então, se você gostou dessa aula, é uma aula assim que foi um pouco mais objetiva, porque a gente já viu bastante coisa anteriormente, então recomendo que você assista para entender o que passamos aqui. E como dever de casa, já ia me esquecer, como dever de casa, com base no que a gente viu aqui, pessoal, você já consegue capturar o número do telefone. Se você quiser ficar deixar um pouco mais difícil, você pode trazer aqui tudo, ó, a partir do mais, taranã. Só que geralmente a gente pega só a partir daqui, né? Então, você já consegue pegar o número de telefone, também já consegue fazer o quê? Pegar um CEP e também um formato de data. Beleza? Então, já pode criar aí as tuas funções. Primeiro você vai criar aqui na tua lógica testando. E depois você já pode criar a função que vai validar o quê? Formato de telefone, formato de CEP e formato de data. Uma aula com tudo que a gente viu até então, você já consegue fazer isso. Beleza? Então fica aí o dever de casa. E na próxima aula a gente vai voltar aqui corrigindo, tá, essas coisinhas e trazendo mais coisas novas para você também com o nosso mini curso. Beleza? Então se você gostou, deixe seu comentário. Informa aí o que você está achando das aulas, se você quer que a gente continue mesmo, tá? Para a gente verificar se nós estamos acertando. Beleza, pessoal? Então, deixa o seu like, se não é inscrito, se inscreve. E hoje ficamos por aqui, mas eu aguardo você em nosso próximo vídeo.